Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho pregado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão o sofrereis. Louvado, exaltado seja o nome de sua igreja. Pode estar sentado em nome de Jesus. Graças a Deus. Quantos visitantes temos hoje aqui, por favor? Faça assim com a mão. Amém. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer tê-los conosco. Queridos, o que você vai ouvir hoje é um pouco diferente daquilo que você tem ouvido. Mas, neste lugar, o único interesse que nós temos é que você conheça a verdade. Porque a saber o pregador, que neste momento está aqui pela misericórdia de Deus, esse pregador ele andou durante 14 anos dentro de igreja, onde tinha um casamento destruído, tinha uma vida destruída, uma vida enferma. E alguém me apresentou um Jesus da Bíblia, um evangelho vivo e verdadeiro, a qual me apresentaram a Bíblia como regra de fé, me apresentaram a palavra de Deus, e disseram que eu não podia me desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, que Deus ele não tinha um compromisso comigo, mas que ele tinha um compromisso com a sua palavra, que se eu enquadrasse a minha vida dentro da sua palavra, eu seria bendito em todas as coisas. E ele está certo, porque João 15,7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e lhe serás concedido. E quem está falando isso é Jesus Cristo, não é isso? O Senhor fala em João 15,3, vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado, não é isso? E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Como todos nós queremos ter vida eterna, queremos morar eternamente com Cristo, João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Com certeza teremos condições aqui de pregar uma mensagem e fazer você sair pulando da cadeira. Mas quantas vezes você pulou da cadeira, quantas vezes você saiu do lugar, abraçou o irmão que estava do teu lado, proferiu uma bênção sobre ele, mas você saiu do culto vazio e a tua vida continuou destruída? Quantas vezes alguém gritou no púlpito, mandando você receber a bênção, receber a cura, e você chegou em casa e estava enfermo? Quantas vezes alguém falou que um anjo estava visitando a tua casa, o teu marido, e você chegou lá, o teu marido estava da mesma forma, a tua esposa da mesma forma? Quantas vezes pronunciaram para você, através de profecia, que Deus estava abrindo uma porta para você, e você está esperando essa porta até hoje? Quantas vezes, querido, falaram para você que um anjo foi até você e lhe deu uma chave, mas não disse para que essa chave era? É uma grande bênção que está por vir. O Senhor ele fala em letras claras. O Senhor não põe em confusão a mente do servo do Senhor. A princípio eu quero declarar que eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito Santo de Deus. Eu creio em Coríntios 12, que um foi dado, né, a palavra da sabedoria, o outro da ciência, o outro dom de curar. Eu creio em tudo isso e temos vivido isso aqui, amém, igreja? Amém. Temos vivido. Mas ao término desse culto, se Deus não me dá visão nenhuma, se ao término desse culto Deus não falar em línguas, a maior profecia se cumpriu, que a palavra de Deus ela foi pregada no teu coração. E muitas pessoas não estão preocupadas em ouvir a palavra de Deus. Elas não estão preocupadas em aprender aquilo que o Senhor, através dos anos, Ele usou profetas para escrever, para que chegasse até nós, para que mudasse as nossas vidas. Eles não estão preocupados, mas sim estão preocupados em fazer com que você viva uma emoção dentro da igreja. Para que você chore, para que você se emocione. E consiga até arrancar alguma coisa de você. E quantas vezes você deu achando que ia prosperar? Quantas vezes você deu achando que ia ser curado? Quantas vezes você injetou dinheiro achando que ia ser liberto? Mas a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que toda vez que induziram você a dar algum dinheiro para a tua vida mudar, eles estão contrariando simplesmente o que Jesus ensinou. Jesus ensinou, aleluia, lá em Mateus 10, dizendo assim: ide pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Quem já ouviu isso, diga amém. Mas ele continua: não tomeis pelo caminho nem sandália, nem alforge, nem ouro, nem prata, nem dinheiro. Porque de graça e de graça. Então qualquer pessoa que te venda a palavra de Deus, ou te venda um CD, um DVD,
Que o camarada vai chegar para você e falar assim, poxa, olha só, eu estou evangelizando, mas isso aqui me custou R$2, me custou R$1, para mim poder distribuir para outras pessoas, é uma coisa. Mas uma coisa é a pessoa pegar isso aqui que custa 33 centavos, que a gente distribui gratuitamente, a igreja sabe disso, quantos você quiser, e cobrar de você R$10, R$15, R$17, por algo que custa 33 centavos. Ou um DVD que vai sair um custo aí de 60 centavos e cobrar para você esta mensagem R$17, R$20, R$30. Ou tirar a meia dúzia de versículos de um livro da Bíblia aqui e colocar num livro, aplicar a tese dele e te vender esse livro por 50, 60 reais. Onde a palavra do Senhor diz que eu não posso fazer comércio com esta palavra. Então o que eu quero pregar para você nesta noite não é que eu sou contra nenhuma igreja, ou que eu sou contra algum homem. Mas a palavra do Senhor diz que surgiria falsos profetas, homens enganosos, inventores de mentiras, que estariam aí, usados por Satanás para destruir vidas de pessoas que estariam sedentas da palavra. O Senhor sabe que o tempo que nós vivemos hoje são tempos trabalhosos. O tempo que vivemos hoje é tempo de muita violência, é tempo de muita angústia, é tempo de muita destruição, muitas pessoas se separando, muitas enfermidades novas surgindo, muita violência, muitas catástrofes. E o tempo profético da igreja hoje é o tempo lá de Amós 8:11, que diz que nos últimos dias que nós estamos vivendo, haveria fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Você entra num lugar, um período muito longo de louvor e de receba, você não ouve a palavra. Você entra em outro lugar, campanha isso e aquilo e cantou, você não ouve a palavra, mas você quer resposta, por que a enfermidade? Você quer resposta por que a aflição? Você quer resposta por que a angústia? Você quer resposta porque o mundo está do jeito que está, e a resposta está na palavra. Mas o intuito do diabo é afastar o povo da palavra cada vez mais. E o profeta Oséias já falava isso lá atrás, muito lá atrás, em Oséias 4, que ele diz o quê? Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Mas tem pessoas que desprezam o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento eu não ouço, então tudo bem que você fique com o Novo Testamento. Jesus em Mateus 22:29 diz, errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Então a palavra vai dizer aqui, Paulo falando, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo fala porque Paulo ele está zeloso. O que Paulo era? Paulo era um pregador da palavra, Paulo era um pastor. Paulo era um mensageiro. Paulo tinha rebanhos ao seu favor. Paulo tinha vidas a Deus. Então ele como pastor, ele como aquele que é enviado, ele como aquele que prega, ele como aquele que ensina, havia uma preocupação dele com as vidas. Havia uma preocupação em Paulo, em não só pregar o evangelho, para que a pessoa vivesse uma plenitude nesta terra, mas havia uma preparação, uma preocupação em Paulo, em preparar aquela igreja para apresentar perante Cristo pura, para apresentar perante Cristo sem mancha, pela palavra que limpa, pela palavra que purifica, pela verdade, a verdade transformadora, a verdade que liberta. Porque quando a Bíblia fala que Jesus cura, salva e liberta, isso não é fábula, isso não é um conto de fadas. Eu não estaria pregando isto para você se ele não tivesse me curado. Eu não estaria aqui pregando que ele liberta se ele não tivesse me libertado. Eu não estaria pregando aqui, crendo que ele vai restaurar o teu casamento se ele não tivesse restaurado o meu casamento. Mas enquanto eu vivi uma emoção, enquanto eu andei por ventos de doutrina, a minha vida não foi transformada. Mas ela foi transformada sim, quando eu fui para a palavra, e o conhecimento humano, que eu conheci dentro de igreja, caiu por terra, e eu aprendi o conhecimento das Escrituras de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Então aqui ele fala que ele tinha essa preocupação. E cadê a preocupação hoje dos pastores em apresentar a igreja pura diante de Deus? Tudo bem que ele quer apresentar pura diante de Cristo aqui, falando de salvação eterna. Mas entenda bem o que eu vou falar para você. Quantos entraram nesta noite precisando de uma cura? Responda para você mesmo. Quantos entraram nesta noite aqui pensando em tirar sua própria vida? Quantos entraram nesta noite aqui sem direção, perdido, porque já entrou em tantos lugares e nada mudou, e você já está perdido? Quantos entraram aqui e tem alguns anos de evangelho, mas já estão pensando em desistir, em largar tudo para o alto, porque ouviram uma proposta que Jesus cura, salva e liberta, se sentiram atraídos por ela, mas não aconteceu na sua vida? Quantos entraram dessa forma? Mas estamos aqui pregando a palavra que vai te curar, te transformar, que vai ensinar você a buscar Deus. Porque Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar, nem os ouvidos dele tapados para que não possa te ouvir. Mas o pecado, ele cria uma barreira, uma divisão entre o homem e Deus.
Então, se a palavra te santifica, se a palavra te purifica, se a palavra te leva ao Pai, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Deuteronômio 28 fala que se ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos, as bênçãos virão sobre mim. Então, se a palavra que te purifica, se a palavra que te transforma, ela não está viva na tua vida, porque os inventores de mentiras, que se titulam líderes espirituais, não te ensinam ela, como que você vai estar limpo para orar por uma cura, orar por uma libertação, orar pela transformação do marido ou da esposa? Como pode? Como isso é possível, se aquilo que limpa, que purifica, não está sendo pregado? Mas dizem que uma campanha vai te purificar, uma corrente vai te purificar, uma grande oferta vai te purificar. Diz que se você levar uma rosa, um sal, alguma coisa para casa, aquilo vai te purificar. E quem já não viu isso aqui? Todos já viram. Purificou, transformou, libertou? Não pode. Porque o que limpa, o que transforma, o que liberta, é a palavra, que cada vez está mais distante na vida da igreja. E você pode acompanhar comigo, no 2 que ele fala: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Ele fala do encontro do Senhor com a igreja, da sua vida eterna. Versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos a vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo, ele fala: quero apresentar vocês, igreja, que é também a nossa preocupação como pastores, pura. Paulo está falando que se no momento que o arrebatamento ocorrer, ele quer que a igreja suba, que esteja com ele, ou no momento que a vida chegar ao fim aqui para você, você tem uma nova vida com Cristo. Paulo está falando isso, mas Paulo fala: eu temo porque assim como Satanás, o diabo, ele enganou Eva lá no Éden, com a sua mentira, com a sua astúcia, eu temo que ele também possa enganar vocês. Mas só que o diabo, ele não enganou somente Eva. Ele pode ter enganado Eva. Eva era carne e sangue, não tinha pecado, como Adão também não tinha pecado, viviam no tempo eterno de Deus, mas quando pecaram, entrou o pecado, entrou destruição, entrou angústia, e destrói a humanidade até hoje. Antes disso, Satanás, com a sua astúcia, ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Agora você imagina os anjos do céu, revestidos de glória, de poder, vivendo com o Altíssimo, vivendo com Jesus. Vim Satanás e conseguir, com a sua astúcia, ludibriar, enganar 1/3 dos anjos. Se os anjos foram enganados, facilmente Satanás enganaria o povo. Por isso que você não tem que andar segundo a razão humana. O Senhor fala que enganoso e falha é o coração do homem. Você tem que andar segundo a razão das Escrituras, o que a palavra fala, porque é ela que vai te ensinar a orientar. Ela vai ser, querido, a lâmpada para os teus pés, para que você não seja enganado. Mas é exatamente isso que não é vivo na vida do povo, mas vai passar a ser vivo na tua vida, porque você conheceu uma igreja que prega a palavra de Deus. E você vai ver a transformação notória da sua vida. Notória. Então ele fala, ele teme, porque o diabo enganou, ele enrolou, ele ludibriou com mentiras. Ele continua. No versículo 4 ele fala: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Ou seja, a vida do crente hoje, presta bastante atenção no que o Espírito Santo quer falar contigo. Gente, a vida do crente hoje é um sofrimento terrível. É crente desempregado, é crente com bateria de remédio, é crente com problema conjugal, é crente triste, é crente angustiado, é crente cabisbaixo, é crente se dando por vencido. E ele fala que se o evangelho mentiroso, um outro evangelho, um outro espírito for pregado, haveria sofrimento. E qual é o retrato da igreja hoje? É um retrato de sofrimento, sim ou não? É crente que não tem emprego, é crente que vive discutindo, que não tem paz, que não tem comunhão, é crente que se rende a qualquer dor, que se rende a qualquer coisa que o médico fala, que se rende a qualquer luta, que se rende à aflição, e se coloca numa cama, se recua, e fala: não, Deus só põe em prova o teu servo que ama. Se eu estou sendo provado, amém. Mas não confunda prova com opressão. Não confunda isso.
As pessoas hoje vivem oprimidas por um evangelho falso, um evangelho profanado que não cura, que não liberta, que não traz paz. Porque Paulo, ele foi um homem que sofreu perseguição, ele foi um homem que em tudo ele foi atribulado, ele foi perseguido, mas nunca desamparado. Mas em momento nenhum você vê Paulo sem paz de espírito. Você não vê ele sem comunhão. Jesus sofreu a beça, apanhou com as vísceras de fora, ele não perdeu o equilíbrio, ele foi lá e cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir. E hoje você vê um desequilíbrio na vida do crente. Na vida do crente que não acontece nada. Por quê? Porque é que diz que se o evangelho for falso, as pessoas vão sofrer. Eu não sei se você está sofrendo, querido, mas você entrou num lugar onde vai te conduzir à verdade, e essa verdade vai apartar de você o sofrimento, a mentira. A mentira. Aí você pula lá embaixo, e você vai saber por que Paulo está falando. De que ele está falando? No versículo 13, lê comigo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Queria que você lesse comigo o versículo 13. Você pode ler comigo? Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Está escrito aqui, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Eles fraudam a verdade, eles fraudam as escrituras. Eu falei na outra mensagem, mas eu vou falar agora. Eu vou dizer para você aqui que 5 tipos de fraudes. A primeira vai. Quando você entra numa igreja, alguém fala para você, esta semana é a campanha de jejum. Quantos já viram isso? Diga amém. Amém. Não é isso? Eu não só ouvi isso, como eu fiz isso. Me ensinaram desta forma. Teve alguém aqui que fez também? Diga amém. Amém. Fizemos, nos ensinaram assim. Mas ele falou para a igreja, esta semana é semana de jejum. Ah, o irmão chegava lá, não posso comer porque eu estou em jejum. Quantas vezes você chegou na casa de alguém e falou, não posso comer porque eu estou em jejum? Amém. Quantas vezes você falou, não posso comer porque eu estou em propósito? Você já abriu a tua boca. Mas aí, entenda bem, o que é fraudar a verdade? A verdade é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Manifesta em quê? João 17:17. Pai, fortifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade manifesta através da palavra de Deus. Aí Jesus é a verdade. O diabo vem e implanta mentira. Qual foi a verdade que Jesus pregou, pastor, acerca do jejum? Quando jejuares, não desfigureis o rosto, nem andam pelas praças contristado, como fazem os escribas e fariseus, para que todos percebam que jejum. Pois já digo que dos homens já receberam o seu galardão. Mas vós, quando jejuardes, lave o seu rosto, para que não pareça contristado, para que ninguém perceba que jejuas, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus ensina um jejum secreto, particular entre você e ele, aonde ninguém pode saber, nem tua esposa, nem teu filho, nem ninguém pode saber, nem Satanás. Ele sabe que tu está jejuando, porque é você em espírito com Deus. Aí vem alguém e fala para você que a campanha de jejum, a semana, você tem que fazer, você já quebrou o jejum antes de começar ele. Eu falei demais, igreja? Foi Jesus que falou isso? Então eu não estou pregando heresia, eu estou pregando a palavra. Se você quiser, a gente abre no texto. Quando jejuares, não desfigura o rosto, como fazem os escribas e fariseus. Quem crucificou Jesus, hein? Escribas, fariseus, doutores da lei, sumo sacerdote. Seria hoje, sabe quem? Os grandes pastores da mídia, onde todo mundo reverencia. Reverencia porque não conhece Romanos 1:25. Porque se conhecesse, não reverenciava. Porque Romanos 1:25 diz que nos últimos dias deixariam de adorar o Criador para adorar a criatura. Esses homens nada podem fazer por você, mas Jesus Cristo, através da palavra, pode mudar a tua vida hoje. Hoje Ele pode mudar a tua vida. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolos. Primeiro eu já falei o jejum, vamos falar a segunda. Já falei na outra mensagem, mas vou repetir. Que eu não sei se você vai vir na quarta-feira para pregar outra mensagem, mas o dia que você vier, é só pedir que ela vai estar aqui. Você que mora longe, se quiser levar, pastor Júlio está aqui, a gente copia, né, pastor? Os visitantes você leva. A segunda fraude que eles colocaram, eles são fraudulentos, eles fraudam a verdade. Eles fraudam a verdade de Cristo.
A segunda fraude é que Jesus entrou lá no templo, lá no portão onde você entrou, lá onde você passou lá fora. Do lado direito tinha barraca com pombo, do lado esquerdo tinha barraca com cordeiro. E eles vendiam esses cordeiros, vendiam isso para ser sacrificado dentro do templo, aqui onde vocês estão. Jesus fez o azarrogue, quebrou tudo e falou: não fazeis da casa do meu pai casa de comércio. Jesus falou isso lá fora. Imagina se fosse dentro do templo onde nós andamos aqui. O que ele faria? Imagina se fosse no Santo dos Santos, atrás da cortina, o sacerdote vendendo para ser sacrificado. O que Jesus faria? Vamos fazer uma analogia do templo? Pátio do templo, lá fora. Aonde vende, onde faz o sacrifício. Aqui dentro seria o local santo, onde todos podiam circular. Aqui uma cortina, onde só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado. Então o que é o Santo dos Santos hoje? É o púlpito. Aqui é o Santo dos Santos. Sabe onde eles vendem livro? Sabe onde eles vendem revista? Sabe onde eles vendem CD? Sabe onde eles pedem dinheiro? No Santo dos Santos. É aqui que eles pedem. Como que Jesus Cristo reagiria hoje diante desses homens, se fosse naquela época? Observamos aqui uma segunda fraude, sim ou não? Jesus falou não fazer da casa dele casa de comércio. Quem já viu aqui CD sendo vendido dentro de igreja, diga amém. Quem já viu livro vendendo em igreja, diga amém. Quem já viu Bíblia sendo vendida, diga amém. Quem já viu cantina, diga amém. Ah, pastor, mas tem uma cantina ali. Não tem, não. Não tem, não. Aquela irmãzinha que botou para vender na casa dela, você vai ver que está na casa dela, dava lá para a rua, um monte de criança na calçada. Eu falei: minha irmã, bota uma gradezinha aqui para eles terem acesso, para não ficar lá na rua. Mas não tem nada a ver com a igreja. Aqui não se comercializa nada. Nada é vendido. Não circula nada, porque quem reina aqui é Jesus Cristo. E a palavra dele aqui é real. Eu posso ser cheio de falha, mas você não vai encontrar naquilo que nós pregamos mentira, porque nós pregamos a palavra e a palavra é a verdade. Ela é a verdade. 2 fraudes nós já falamos. Vamos nas outras 3? Vou falar mais uma fraude para você. O Senhor fala: não saiba a tua mão esquerda o que fez tua mão direita. Quantos aqui já participaram de igreja, alguma campanha de obra, ou de alguma coisa, para pagar alguma coisa, o pastor falou assim: quem pode dar tanto? Quem pode dar 1000? O irmão levanta e fala: eu posso. Quantos já viram isso? Diga amém. Quem pode dar 100? Quem pode dar 200? Quem pode dar um piso? Quem pode dar uma janela? Quem pode dar isso? O irmão levanta e está dando. Quem já viu isso? Diga amém. Mas Jesus, aquele que pregou a verdade, diz que não pode saber a minha mão esquerda o que fez a minha mão direita. O irmão está vendo em obra. Ele chama o pastor no canto: pastor, o que eu posso contribuir aí? Que ainda assim é errado. Ele tem que colocar a oferta dele no envelope puro, sem nada escrito, entregar lá, para que nem o pastor saiba que foi ele que deu. É isso que Jesus fala. É isso que Jesus aponta. As pessoas pedem envelope de dízimo e não entendem porque o envelope é todo branco, porque não me interessa saber quanto você ganha. Não me interessa saber quanto você ganha. Não me interessa saber quem dizima e quem não dizima. Isso é uma particularidade da pessoa com Deus. É com o Senhor isto. Mas Jesus falou: não sabe a minha mão esquerda o que faz a minha mão direita. O camarada vai, pede e pergunta quem pode dar tanto. Fraudaram ou não fraudaram a verdade? Fraudaram ou não fraudaram, igreja? Se não fraudaram, fala: não fraudaram. Mas está escrito, ele falou para não saber. Mas aí eu falo para você: quem pode dar R$1.000, levanta. Está todo mundo vendo, sim ou não? Sim. Quem pode dar 100, levanta. Todo mundo viu, sim ou não? Fraudou a verdade, sim ou não? Sim. Sim. Quantos exemplos nós já damos? 3. 4. 3. Vamos dar um outro exemplo. Ah, pastor, essa igreja não é de Deus, não. A igreja Voz da Verdade, Irajá, aquilo não é de Deus, não. Por quê? Ah, porque eu fui lá com a minha oferta no bolso e não pediram oferta. Não me pediram dízimo. É maligno. Deus não está naquele lugar. Aí você vai em Malaquias 3,6, diz: eu sou o Senhor e não mudo. Mas em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Na minha casa. Não foi para pastor ficar rico. Não foi para pastor comprar carro blindado. Não foi para pastor comprar jato. Não foi para pastor comprar emissora de televisão, que um monte de pessoas levada por vento de doutrina. Quando aquele pastor lá, ele fez a campanha para comprar uma emissora para evangelizar o Brasil, vê se a emissora evangeliza o Brasil. Vai lá ver nas novelas satânicas. Vai ver a novela que a emissora colocou agora para influenciar a mente do teu filho, chamada Rebelde. Ensinando o teu filho a ser um rebelde, a ser um desobediente. A ter sexo antes do casamento. A ser desobediente a pai e mãe. Vai lá ver.
Eu tive que assistir alguns capítulos para poder saber, eu conversei com jovens hoje. Lá tem rebelde viciado em bebida. Adolescente. Tem ou não tem? Tem. Lá tem. É normal, teu filho está vendo. Lá tem rebelde que pega a menininha e vai para o quarto. Eles vão sentindo o direito de fazer a mesma coisa. Eu quero ver quem vai carregar o filho depois. Eu quero ver. Está lá. Está lá. Mas observa uma coisa em Malaquias 3:10. A referência da palavra, o significado da palavra pedir e trazer é a mesma ou são diferentes? Vai no dicionário. Trazei é algo espontâneo, é algo que parte de dentro. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Ele não fala para ninguém pedir. Em momento nenhum a Bíblia fala para alguém pedir o dízimo, vai lá e peça. Não, ele fala trazei. Trazei o dízimo à casa do tesouro, então eu não tenho que pedir, porque se eu pedir eu vou estar fraudando a verdade. E uma outra coisa também, a palavra fala que o Espírito Santo, ele convence da justiça, do juízo e do... É justo eu pagar isso tudo aqui sozinho? O Espírito Santo vai convencer, mas ele vai convencer quem? Quem tem o Espírito? É o ímpio ou o servo? Então o dízimo é para ímpio ou para servo? Então quando o cara coloca lá na televisão, seja o dizimista fiel, ligue para o número tal, ele está negligenciando a palavra, sim ou não? E a oferta? A oferta, ela é para servo ou para ímpio? É para servo? Então por que eles passam um montão de sacola na igreja? Por que eles põem gasofilaço? Vamos fazer analogia. Vamos fazer simples. Eles passam lá, meu irmão, vem cá que você vai ser abençoado. Josué 7 diz que eles foram lutar contra um povo da cidade de Ai. Eles estavam em maior número, mas perderam a batalha. Quando Josué foi consultar Deus, Deus falou, ei, vai lá no povo e tira o anátema que está no meio deles. Tem uma maldição no meio deles. Josué foi lá, não é isso? Vigiou o povo, olhou, e Acã tinha trago uma capa da Babilônia e um deus babilônico de ouro. Coisa maldita. Por isso eles perderam a batalha. Enquanto não foi quebrado os deuses, enquanto não foi queimado no fogo, o povo não alcançou vitória. Porque aquilo era maldito. Nós não temos nada contra os homossexuais, não temos nada contra as lésbicas, não temos nada contra os traficantes. O Senhor Jesus Cristo, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Nós amamos essas vidas e estamos prontos a atendê-las a hora que elas quiserem. Mas a prática de vidas dela é contrária à Bíblia. Mas se você for conversar com um traficante, muitos deles querem mudar de vida. Conversar com uma mulher de programa, ela quer mudar de vida. Se você for conversar lá, querido, com uma pessoa do banqueiro do bicho, ele, de repente, alguns deles querem mudar de vida. Mas aí ele sai e vem para a igreja. E o camarada vendeu maconha, cocaína a noite toda. Ele teve que matar, teve que esquartejar, teve que queimar alguém. Aí ele vem para a igreja com aquele dinheiro. O pastor fala assim, olha, você vai dar a tua oferta agora. A tua oferta de amor, do teu coração. Aí ele vai lá, pega o dinheiro, dá o teu melhor. Dá o teu melhor. Ele pega, olha. Meu melhor 50. É o melhor. Ele vai lá e pum. Aquele dinheiro é bendito ou maldito? Porque foi conquistado de uma forma ilícita. Mas o pastor recebeu. A prostituta se prostituiu a noite toda. Foi para a igreja, quer mudar de vida. Dá o teu melhor, ela pega lá. Dinheiro bendito ou maldito? Maldito. Então a oferta não é para ímpio. É para servo que foi lavado, que foi remido e que compreende qual o valor daquilo e para que ele é destinado. E uma outra coisa, para derrubar de vez essa tese de pedir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo, querido, é para pagar luz. O dízimo é para pagar água. O dízimo é para pagar o material didático da igreja. O dízimo é para evangelização, para qualquer coisa que houver dentro da igreja. Mas aí tem uma igreja de 1.000 membros, 500 membros, 600 membros, 10 mil membros, que eles recebem um grande valor em dízimo, muito alto, mas quando tem que botar um ar-condicionado, faz a campanha para a igreja pagar. Quando vai fazer a obra, faz campanha para você pagar, porque tem cimento, tem piso, tem isso, tem aquilo. Quando tem que fazer uma coisa, não tem que fazer uma grande evangelização, quem é que banca? A igreja. Tem que fazer não sei o que, quem é que banca? A igreja. Tem que pintar, a igreja tem que bancar. Então para onde vai o dízimo que é feito para a manutenção do templo? Alguém pode dizer para mim para onde vai? Será que não foi no jatinho que o grande evangelista declarou na internet que comprou por uma bagatela de 22 milhões de dólares? Será que não vai para o helicóptero
que o presidente das Assembleias de Deus ganhou de presente agora no seu aniversário, que todas as convenções filiadas a ele mandou uma oferta para comprar um helicóptero? Por que não manda oferta para comprar uma casa para o irmão que não tem? Por que não levanta oferta na igreja para comprar geladeira para o irmão que não tem, fogão para o irmão que não tem? Por quê? Por que em vez de comprar um helicóptero, não pegaram aquele dinheiro e foram para lá, 6 milhões de reais, 7 milhões de reais para construir casas lá em Friburgo que caíram? Por que não fizeram isso? Mas não, continuam pedindo. Mas o povo está cego. Eles são os adorados. Eles são certos. A palavra de Deus não tem importância. Mas para quem dá importância a ela, tem sido toda a diferença em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então estão aí. Fraudulentos. Inventores de mentiras. Falamos 4. Eu falei 5. Mas eu digo para você que eu dou mais de 80. Porque 80% do que está aí fora está contrário à Bíblia. Eu vou dizer mais um. É o que nós falamos lá em primeiro lugar, mas não colocamos na contagem. E de pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Não tomeis pelo caminho nem sandália, nem alforje, nem ouro, nem prata, nem dinheiro. Porque de graça recebeis, de graça dai. Oi fulana, tudo bem? Não é fulana, não é secretária dela. Quanto é para vir cantar na minha igreja aqui? Vai ter um evento no sábado, tá? Deixa eu ver a agenda. Pode sim, quanto é? 5 mil reais. Quanto é? 10 mil reais. Ô pastor fulano de tal, você é aquele mesmo que diz que o povo que não faz barulho é povo que tem defeito de fábrica? Sou eu mesmo. Quanto é para vir no evento aqui? 20 mil reais. Liga para lá. Pega um CD do Marcos Feliciano, um DVD, olha lá atrás o número e liga para lá. E fala, pergunta quanto é para vir pregar na tua igreja. Se for menos de 20 mil, fecho a minha. Porque eu já liguei, eu sei, eu não vou pregar o que eu não sei. Vê um homem desse aí. Vai convidar para você ver. De graça recebeis, de graça? Te falei 5. Mas se eu não falar para você menos de 80, eu rasgo a Bíblia. Deixa de ser um pregador da palavra, mas não vamos ter tempo aqui, porque já são 9 horas. Eu posso continuar pregando, igreja? Tem alguém com pressa? Que eu não comecei a pregar. Estou dando exemplo, eu estou aqui ainda num texto. Amém, vamos falar. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Fraudam a palavra de Deus, sim ou não? No pouco que já mostramos aqui. Tá? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ele está falando dos engravatados, dos pastores, dos teólogos, doutores em divindade. Jesus falou que o Pai jamais foi visto por ninguém. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Como é que você vai ser doutor naquilo que você nunca viu e não conhece? Divindade é o próprio Deus. Como que eu posso ser doutor em Deus se eu não conheço, se Ele não se revelou a mim? Não é isso? Querido, vamos deixar de lado as coisas de menino, vamos crescer. Que o Senhor está próximo de arrebatar a igreja, Ele quer você com Ele. Ele quer você com Ele. Transfigurando-se de apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurou em anjo de luz. Não é muito, pois os que seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Que ele fala aqui, olha, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurou em anjo de luz. Não é muito, pois os que os seus ministros também se transfigurem. Eles vão se transfigurar também em homens de luz. Vão falar bonito. E nós vamos ver isso aqui. Mas não é o que está acontecendo. Olha como esse homem fala manso. Olha como é que ele é. Você vai se tornar um associado em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos associados. E quem não é associado se arrebenta, morra. É isso que ele faz. É isso que ele quer dizer. Aqui, por favor. Olhem para mim. Sim ou não? Sim ou não? Mãozinha torta lá. Então, fala manso, é bonito. Tá lá e vocês estão lá. Agora o Senhor revelou. Você vai dar o trízimo, irmão, o trízimo. Você vai ficar com 70%. E você vai dar 30% para Deus. Ah, não, é para a obra do Senhor, não é para os carros blindados, para o helicóptero, para os aviões. Você vai lá. Tua vida mudou, querido? Tua vida transformou? Hein? Somos todos predestinados. Você é predestinado, por que está a igreja aberta? Já é predestinado. Por que pedir oferta? Para que pregar o evangelho se você já não é predestinado? Para quê? Então ele tem que fechar a igreja dele, está se contradizendo. Mas muitos vão nesse vento de doutrina. Deixa eu ficar calado aqui, senão a gente não vai ter. Deixa eu voltar para a palavra. Deixa eu voltar para a Bíblia. Agora você vai ler aí, querido. No versículo 19, não fecha a Bíblia, versículo 19. Amém?
Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, esses homens humilham quem trabalha para eles. Esses homens, eles criam fardos pesados, eles não fazem nada. Eles não limpam, eles não fazem nada. Quem faz tudo é o povo que está ali. Obreiros, diáconos, pastores, que eles levantam, fazem tudo. Mas vamos embora. Estava aqui. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas nós, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreu? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ou seja, eles são crentes? Eles carregam a Bíblia debaixo do braço? A gente também carrega. Eles batem no peito e dizem que é salvo? Nós também somos. Eles dizem que são Israel de Deus hoje? Nós também somos. Eles têm igreja? Nós também temos. Mas a grande diferença está aqui. A grande diferença é que eles têm carro importado, dinheiro, fama, riqueza, veste terno de 5 mil reais, veste sapatos de 2 mil reais, relógio de 80 mil reais, andam de avião para cima e para baixo enquanto o povo morre de fome. Mas a diferença está exatamente aqui, onde nós vamos ler agora, aqui, olha. No versículo 23. São ministros de Cristo? Falam como de mim. Eu ainda mais, olha só, eu ainda mais, Paulo fala, eu ainda mais do que eles, olha, em trabalhos, quer dizer, Paulo era um pastor, um homem que trabalhava, em trabalho muito mais, em açoites, Paulo apanhou por pregar a verdade, e tu acha que a gente não vai apanhar por pregar isso? Tu acha que minha esposa não vai receber outro telefonema com ameaça de morte? Tu me garante que de repente não vou tomar outro tiro no carro? Eles podem dar quantos tiros quiser, pode ameaçar quanto quiser, Deus livrou Paulo, vai livrar minha vida também. Ele vai livrar. Ele vai dizer aqui, olha, são ministros, e ainda mais, em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite em um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, por que ele passava por tudo isso? Para cuidar por todas as igrejas. Paulo não se importava se ele apanhava, se ele andava muito, se ele estava com fome, se ele estava com sede, se estava frio, se estava calor. O que importava a Paulo era cuidar das igrejas, das vidas. Das vidas. Isso que importava para ele. E ele vai embora. Versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Assim como o Senhor tinha convicção que Paulo não mentia, eu também não minto. Porque todas as denominações que você conhece, que você ouve falar, eu já estive lá dentro, muitas delas. Pesquisamos, vamos a fundo e sabemos o que nós pregamos. Sabemos com convicção, porque não vamos pregar aquilo, né, que não seja verdade, não vamos pregar aquilo que não vem do Espírito Santo de Deus. Mas se ainda assim você acha que nós estamos pregando mentira, eu queria que você abrisse em 2 Timóteo 3. É um estudo, não é uma mensagem comum. Então, por ser estudo, você precisa abrir a Bíblia. 2 Timóteo 3. Estou pregando para que você não seja enganado. Um pouquinho mais à frente, irmãos. Vai mais à frente um pouco. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, anota aí. 2 Timóteo 3. Vamos ler tudo. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da... É curso disso, é curso daquilo, é revista disso, é revista daquilo, é livro e mais livro, livro de fulano, livro de Beltrano, e lê, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, porque a verdade só pode vir das Escrituras, querido. Versículo 8, e como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Paulo fala da doutrina que ele prega, a doutrina de Cristo. 11. Perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Que perseguições esses homens sofrem? Nenhuma. São elogiados hoje pela revista Veja, são elogiados pela revista Isto É, são convidados aos grandes programas de televisão. Eu duvido a crítica elogiar o que eu estou pregando aqui, porque o que nós pregamos é a verdade não agrada a Satanás, então ele nunca vai dar glória a gente, nunca. Também não queremos glória de ninguém, queremos ver o nome do Senhor glorificado. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, olha só, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Opa, volta tudo, volta tudo. 14. Tu, porém, permanece naquilo e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação está no livro do pastor fulano de tal, está no livro do Beltrano, está na revistinha de escola bíblica dominical, está no curso de teologia, de adoração e excelência, ou está nas sagradas letras? Está na escritura de Deus. Está aqui. Aí vem no 16, que me maravilho. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Você está sendo ensinado nesta noite. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não existe boa obra sem a palavra, sem esse ensinamento. Ah não, mas eles fazem obra boa, eles fazem isso, faz aquilo. A palavra do Senhor fala que as minhas maiores obras perante o Senhor é como trapo de imundícias. Eu não tenho que fazer as minhas obras, eu tenho que fazer as obras de Deus. Ah não, mas eles dão cesta básica, o espírito católico macumbeiro também. A obra que está falando é redentora, vamos dar alimento sim, mas vamos dar a palavra, vamos orar, vamos pregar o evangelho, vamos padecer pela causa do evangelho. Jesus nos ensinou isso e temos que fazer, mas não acabou. Então vocês viram aqui, o texto não precisa nem explicar, precisa ou ele é autoexplicativo? Ele é autoexplicativo, está aqui. É um estudo que nós estamos dando. É um estudo. Romanos 16, 17, pode abrir. Você tem que voltar agora. Você está em Coríntios, você volta. É um livro antes de Coríntios. Romanos 16, 17. Vamos lá. Quero estudar com você. Eu não quero que você saia daqui, aquele pastor. Não, quero que você saia daqui transformado. 16, 17, quem abriu, diga amém. Quem não abriu, anota, tá bom? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Quer que eu repita? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples.
Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mais simples do mal. Está escrito aí sim ou não? Está aí, mais uma, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Gálatas 1:6. Pode abrir aí, Gálatas é depois de Coríntios, aí onde você está. Um pouquinho à frente você vai ver Gálatas. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, anota. Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns de vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, seja maldito. Eu mostrei para vocês aqui no início, que muitas coisas estão mudadas. Ah, pastor, tal, mas existe alguma profecia sobre isso? Existe. Deuteronômio 13, pode abrir, lá atrás, 5º livro da Bíblia. Abre lá em Deuteronômio 13. Parece que Moisés estava nos dias de hoje. Pode abrir lá. Deuteronômio 13. Eu quero que você saia daqui hoje, querido, convicto de que você viu na palavra. Não saia daqui falando mal de mim, até porque falaram mal de Jesus, isso é normal. Mas que você saia daqui, poxa, eu vi na palavra. Está certo. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, anota. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, ou seja, não vai por sinal e prodígio não, irmão. Porque Mateus 24 fala o quê? Surgirão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. E surgirão falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que se possível for enganaria até hoje. Mas está profetizado lá atrás também, Deuteronômio, tremendo isso. Tremendo, vamos ler de novo, 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceis, e servi-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Ah não, pastor, mas não tem nenhum deles mandando adorar Deus, não. Tá sim. Não tá, vou te provar. Eu vou te provar. Tem igreja hoje evangélica que tem fitinha da promessa, sim ou não? Sim. Qual era a igreja que nós conhecemos que tinha essa fitinha? Qual era? Pode falar o nome. Estão carregando a mesma doutrina, sim ou não? Sim. Pedro Augusto, da rádio, mandar você botar o copo d'água em cima da tua televisão, do seu rádio, para você orar meio-dia. Quem lembra disso, diga amém. A igreja evangélica hoje bota copo d'água, sim ou não? Sim. Mas quer ver uma coisa interessante? Jesus entrou naquela cidade, chamada Sicar, e pediu água a uma mulher. A mulher se espanta. Como tu pede beber a mim, sendo tu judeu e eu samaritana? Senhor ri e fala, mulher. Se tu conhecer o dom de Deus e soubesse quem te pede água, tu me pedirias, eu te daria água da vida. Como pode, Senhor? És tu maior que Jacó, que nos deu ele desse poço, bebendo ele mesmo dessa água? Mulher, a água que Jacó te deu, tu bebe e torna a ter sede. Mas a água que eu te der, se fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Senhor, dai-me dessa água. Jesus pegou algum copinho lá no poço e colocou. A prova que ele não pegou foi que ela falou assim, Senhor, o poço é fundo, tu não tem com que tirar a água. Ele botou algum copinho, orou e deu para ela beber? Não, ele começou a pregar quando ele acaba de pregar a palavra, a mulher fala assim, eu vejo que tu és profeta da parte de Deus, e nós também havemos de esperar o Messias. Ele falou, sou eu que falo contigo. A palavra é a água, a palavra é a verdade. Mas está lá em Deuteronômio 13, profetizado, sim ou não? Está aqui, lá na antiguidade. Está aqui a palavra de Deus. Então eles seguem outros deuses, sim ou não? Não tinha lá tal novena que tinha a rosinha e tinha o santo? Tinha ou não tinha? Arrancaram o santo, lhe dão a rosa. Tem um programa novo agora na Rede TV, que o pastor coloca um tapete de sal e uma luz. Você tem que olhar para a luz andando no sal. Porque tem pontos no teu cérebro que o diabo trabalha, pontos no teu cérebro, e você vai olhar para a luz, aquela luz vai entrar e vai ficar curado. Onde tinha sal grosso?
Não é nos terreiros de Candomblé? Tinha, não tem até hoje. A igreja hoje tem sal grosso. Estão levando a adorar outros deuses, sim ou não? Sim. Apostasia, Timóteo 4, anota isso aí. 1 Timóteo 4, apostasia nos últimos tempos. Mas não acabou. Não acabou. Tem muitos textos, mas eu quero que você leve alguns para casa, para você estudar. Amém? Quem são esses homens? Isaías 9, versículo 15. Isaías 9, versículo 15. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Isaías 9, no versículo 15. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, novamente anota. Não deixe de anotar nada. Se você não anotou, pega com o teu irmão que anotou. Aleluia. Diz assim no versículo 15. O ancião e o varão de respeito são a cabeça. Ou seja, não é que nós somos a cabeça, é Cristo da igreja. Mas aqueles que representam Jesus através do respeito, através da verdade. Representam aquele que é o cabeça. Então ele vai dizer aqui, o ancião e o varão de respeito são o cabeça. E o profeta que ensina a falsidade é a cauda. A palavra do Senhor vai dizer aqui, um que tem cauda. Quem é? O dragão com a sua cauda. E vai dizer na Bíblia, o dragão que é a antiga serpente, que é Satanás. Quem é o cabeça? É Cristo. O ancião e o varão de respeito, aquele que ensina a verdade, está representando o cabeça que é Cristo. Mas o que ensina falsamente é aquele que está representando a cauda, Satanás. Esses são esses homens, falsos profetas, inventores de mentira, que profanam a verdade de Cristo. Então está ali. Mas 2 Coríntios 2,17 também, no que você está, só você voltar um pouco, também vai te impactar um pouco. 2 Coríntios 2,17. Aleluia, Senhor. Bom, está pertinho, quem abriu, diga amém. Amém. Opa, vou esperar um pouquinho, está muito fraco esse amém. Você já está em 2 Coríntios, você volta um pouquinho em 2 Coríntios 2, versículo 17. Quem conseguiu achar, diga amém. Amém. Diz assim, olha, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Vale a pena repetirmos isso junto, não vale? Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E para fechar, não posso deixar de fechar com 2 Pedro 2. Tem jeito. Você sabe, você vai até repetir comigo, porque você sabe isso de cor e salteado. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus de poder e graças. Aleluia. E olha que essa mensagem vai ter mais umas 3 ainda para completar essa. Que é 9h30, a gente vai ter que parar, 9h20. Quem abriu, diga amém. Houve entre o povo falsos, como no meio de vós haverá também falsos, que introduzirão encobertamente heresias de e negarão o Senhor que os e muitos seguirão as suas, pelo qual será blasfemado o caminho da e por avareza farão de vós com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Está escrito sim ou não? Mas lê 2 Pedro 2 todo. É por isso que a palavra fala em Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque ele faltou. Ou seja, com conhecimento você não vai ser destruído. Com conhecimento você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ser transformado. Porque se um homem desse, ele fere a palavra em alguma doutrina, ele está impedindo você de receber a cura, a bênção, a transformação do Senhor Jesus Cristo. Agora, para fechar, não posso deixar de falar, porque Deuteronômio 13 fala do falso profeta. O profeta sonhador. Quantos profetas sonhadores chegou até você? Traz o endemoniado aqui. Pode trazer. Nós vamos orar em nome de Jesus assim, olha, não quero saber teu nome nem a tua hierarquia. Eu sei que Jesus é maior. Sai. Pum. Acabou. Acabou. Meu irmão, você vem aqui na frente, Deus quer orar por você, te dar uma libertação. Vem aqui, bum, liberto.
Minha irmã, Deus está mostrando que você está curada de câncer, pode fazer o exame, está curada. Minha irmã, Deus está mostrando que você está curada de diabetes, vai lá. Eu não rodo num gatilho, chego até você, não finjo que estou morto, não deito, não rodo, falo, assim diz o Senhor. Não, não. E quando o Senhor fala que está curado de diabetes, faz o exame, o que acontece, igreja? Está curado. Está curando de câncer, o que acontece quando faz o exame? Está curado. Isso quando não vem aqui na frente, não põe para fora, porque Deus é poderoso. Eu não tenho que fazer nada disso. Samuel, quando foi falar para Eli, ele não rodou, se entortou todo, falou e falou. Assim te diz o Senhor. Quando foram falar com Paulo acerca de Jerusalém, não vem ninguém virando cambalhota, Paulo, assim diz o Senhor, não vai para Jerusalém. Vento de doutrina. Quantas profecias entregaram para você? Irmão, receba a vitória. Receba a bênção. Eu vejo você um caminho, eu vejo você uma chave, eu vejo um carro, eu vejo um terno, eu vejo uma sala, eu vejo isso. Ele só não falou que veio o inferno também. Se Deus mandar falar para você, meu irmão, é direto, assim diz o Senhor. E nós cremos nisso. Tem culto aqui que a gente fala assim, irmãos, olha, 9h20, 9h15 a gente ia terminar. Mas o Senhor está vendo muitas movimentações aqui de anjo. Tem demônios nesse lugar aqui que estão sendo aqui repreendidos. Se você tiver um compromisso, vá embora. Porque o culto vai demorar, porque muitas coisas Deus quer operar. Quem já ouviu isso aqui, diga amém. Amém. E é um culto inesquecível, sim ou não? Sim. A cura? Sim. A libertação? Sim. A transformação? Sim. O diabo envergonhado? Sim. E glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas acabou o culto, meu irmão. O Senhor não mostrou nada, amém. Eu não preciso ver para que Ele te curou. Eu não preciso ver para crer que Ele te libertou, eu não preciso, porque eu creio que Ele o fez. Eu creio que assim Ele o fez. A minha esposa engravidou. Eu fui para a igreja feliz, fui maravilhado. E colocaram a mão para orar por ela. E começaram a falar em profecia, nós cremos em profecia, tem aqui sim ou não? Tem. E falaram, eis meu servo que vai ser um varão. Será um obreiro na minha casa. E aquela coisa toda eu me enchendo, meu sonho era ser pai, né? Pô, glória a Deus. Chegou em casa, minha esposa, ai, sentou no vaso e perdeu o neném. Quem falou com ela? Tem 3 espíritos que falam, diz a palavra. O espírito do homem, o espírito de Satanás e o espírito santo de Deus. Se o que falaram para você não se cumpriu na tua vida, ou foi o homem ou foi o diabo que falou, mas quem está falando contigo hoje através da palavra é Jesus. E vai mudar a tua vida. Vai mudar o teu coração. Vai restaurar o teu ser, vai restaurar o teu viver. O que nós queremos aqui é que é o mesmo desespero que Paulo tinha, eu também tenho nesse momento. Nós estamos prestes a estudar sobre arrebatamento, falamos com os jovens hoje, eu glorifico o Senhor, porque os jovens da igreja vêm nos procurar, pastor, queremos um estudo sobre arrebatamento, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, orgulhem-se dos seus filhos. Porque poucos pais me procuram para saber de arrebatamento, mas os teus filhos procuraram. Glórias a Jesus por isso. Sentaram para procurar, para estudar. E nós sabemos que o Senhor está próximo de arrebatar a igreja. Eu não estou falando dia nem hora. Mas uma coisa eu garanto para você. Levanta a mão, igreja, pode levantar. Eu garanto para você uma coisa. Morte física você não vai conhecer. Não, eu que falo é a palavra. Estátua de Nabucodonosor. Império Babilônico. Império Medo-Persa. Império Grego lá embaixo. Império Romano, perna de ferro. As 10 nações. União Europeia. Os pés de barro e bronze. Sendo esmiuçado com uma pedra sem corte, sem auxílio de mão. A estátua de Nabucodonosor, ela é o termômetro, ela é a ampulheta do arrebatamento da igreja. E o momento que nós estamos vivendo é o momento dos pés de barro, porque o governo da cabeça de ouro já passou, o governo do peito de prata já passou, o governo da cintura de bronze já passou, o governo da perna de ferro é o que domina até hoje, com fraqueza, mas domina, mas voltará a ficar forte. Estamos vivendo hoje os pés de barro, aonde o Senhor, que é a pedra cortada, sem auxílio de mãos, vai esmiuçar, mas para ele esmiuçar, a igreja não pode estar mais aqui. Mas é um outro assunto que nós vamos entrar com você no estudo sobre arrebatamento. Mas acredite, querido, acredite, 7 milhões de mulheres e crianças saíram do Egito para herdar uma terra prometida, 2 pessoas entraram. É uma analogia da salvação em Cristo Jesus. A salvação é conquistada por esforço. Você tem que buscar, você tem que orar, você tem que chorar, você tem que se negar,
Você tem que se abster das coisas que não glorificam a Deus, para que a cura, a salvação, a libertação, a transformação aparente teu que precisam ser salvos. Tem filhos perdidos que precisam ser salvos. Tem mulheres que precisam ser convertidas, maridos que precisam ser convertidos. Tem colegas de trabalho que estão o tempo todo contigo que precisa ser convertido, mas que ainda não deu crédito à tua pregação, porque eles não viu Jesus ainda na tua vida. Mas se você se firmar na verdade, na palavra de Deus, a cura, a libertação, a transformação, a